Olá, amigos do programa Pedal em Foco, sejam todos bem-vindos mais essa semana. Curtir junto com a gente assuntos sobre bike. O programa Pedal em Foco tem um patrocínio de Arrival Sports, Lelim Bikes e Metalúrgica Rio Grande, empresas parceiras do nosso programa e parceiras da bike. Hoje no programa teremos a doutora Keila. Isso, doutora Keila falando com a gente um pouco sobre carboidratos. Isso mesmo. Além da doutora Keila, nós teremos uma história sobre a bike esportiva. Você vai saber um pouco mais sobre isso. Além disso, nós teremos no final Olímpia e Rafaela com seu passeio pela Sicília, mostrando um pouco mais daquelas maravilhas da Itália. Eu sou a Keila Duarte, sou nutricionista clínica e esportiva. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o carboidrato. Especificamente, separei para vocês o carboidrato em gel. O carboidrato, ele nada mais é do que um combustível alimentar ou então suplementar para os atletas. Os praticantes de bike, endurance, corrida, e no foco aqui hoje que seria o ciclismo, onde que entramos com o carboidrato? Isso é muito individualizado, vai depender muito da performance desse atleta, do percurso desse atleta e como esse atleta se encontra atualmente. Baixo peso, obesidade e assim sucessivamente. Quais os critérios que um profissional nutricionista faz para usar os cálculos desse carboidrato? Isso depende muito também como é a alimentação desse público, se ele faz 1, 2 ou 3 refeições incluindo carboidrato. Ao pensar em modalidades como campeonatos ou até mesmo treino, o carboidrato em gel entra como um suporte, como um combustível. Vamos imaginar que o nosso corpo seria um carro, um veículo, que a gente abastece para fazer algum trajeto. E no meio do caminho, antes do seu combustível zerar, você precisa entrar com o carboidrato, para que você não fique com os estoques de glicogênio zerado. Por quê? Se ao meio do caminho você espera o teu combustível zerar e você entra com o carboidrato, você não vai obter energia. Você precisa fazer isso antes. E ao passar do tempo, juntamente com a hidratação, você consegue ter no meio do percurso um rendimento um pouco maior. A ideia é que você faça a diluição desse carboidrato na hora de fazer a administração. Por quê? O carboidrato em gel, o nome já fala, é um gel, ele possui uma osmolaridade, uma densidade muito grande. Então isso pode causar a longo prazo um problema estomacal, uma gastrite, um refluxo e que isso pode atrapalhar você no meio do trajeto. Eu posso também substituir o carboidrato em gel por alimento? Pode, tem boas indicações, até alguns pacientes, algum público tem essa preferência, que poderia ser rapadura, gominha, fine, bisnaguinha, mel. Aí isso vai depender muito do que o profissional ou a individualidade de cada um. Quando que eu introduzo o carboidrato? Qual é o momento exato? Geralmente se introduz em modalidades de longa duração. Então, se você vai fazer um percurso que dure mais de 1 hora, é essencial você introduzir esse carboidrato a cada 40 ou a 60 minutos após esse percurso de 1 hora. Gostaria de lembrar também um dos suplementos alimentares, que seria o isotônico. Você vai encontrar esse produto em mercados que contém carboidrato e alguns que não têm carboidrato. Neste caso, se você faz o consumo do isotônico que contém carboidrato, lembrando que talvez não vai bater a quantidade para você fazer a substituição de um carboidrato em gel.
E o público também voltado para o uso desses suplementos deve ser especificamente os atletas, amadores, praticantes de atividade física. Pessoas sedentárias que não fazem exercício com frequência, não há necessidade de fazer o uso desse suplemento. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixo aqui o meu contato para vocês. Faço atendimentos nutricionais para atletas, praticantes de atividade física, corredores, ciclistas. Atendo na cidade de São Joaquim da Barra. Meu contato é 16 99267 5450. Me siga nas redes sociais. Meu Instagram é Keila Duarte Nutri 9 e meu e-mail keiladuartenutri@gmail.com. Um grande abraço. Tudo conferido com a doutora Keila, tudo sobre carboidratos, você já está bem informado? Então vamos partir agora para a história da bike. Confira no Pedal em Foco um pouco da história da bike esportiva. Vamos conferir? Você já parou para pensar na importância da bicicleta na história da humanidade? Simples, silenciosa, sustentável. A bicicleta é mais que um meio de transporte. É símbolo de liberdade, saúde e até competição. Hoje vamos conhecer sua história, desde os primeiros protótipos até as maiores corridas do mundo. Bora pedalar nessa linha do tempo? A história da bicicleta começa no início do século XIX. Em 1817, o barão alemão Karl Drais criou a Laufmaschine, também conhecida como máquina de correr. Era feita de madeira, não tinha pedais e era impulsionada com os pés no chão. Era basicamente um brinquedo elegante da nobreza. Mas a evolução foi rápida. Em 1860, na França, surgiu o velocípede, com pedais fixos na roda dianteira. Mais tarde, já em 1870, veio o famoso pennyfarthing, aquele modelo com uma roda dianteira gigante e uma traseira minúscula, bonito de ver, mas nada prático ou seguro. A virada aconteceu por volta de 1885, com a Safety Bicycle. Desenvolvida por John Kemp Starley, ela já tinha o formato que conhecemos hoje: duas rodas de tamanho parecido, corrente e pedais ligados à roda traseira. A bicicleta moderna estava nascendo. Com a chegada do século XX, a bicicleta se popularizou no mundo todo. Era um meio de transporte acessível, eficiente e revolucionário, especialmente para mulheres, que encontraram na bicicleta um símbolo de independência. Durante as guerras, bicicletas foram usadas por exércitos. E nos períodos de paz, elas tomaram conta das ruas. Vieram os freios modernos, os pneus infláveis, os câmbios, os quadros mais leves. Em pouco tempo, a bicicleta deixou de ser apenas transporte e se tornou também esporte. Hoje, a bicicleta é uma aliada da mobilidade urbana sustentável. Em muitas cidades do mundo, como Amsterdã, Copenhague, Bogotá e São Paulo, o uso da bike tem crescido como resposta ao trânsito, à poluição e à busca por qualidade de vida. Além disso, o uso recreativo e esportivo se popularizou ainda mais com as bicicletas elétricas, as mountain bikes e as bikes de estrada. Hoje, milhões de pessoas pedalam por lazer, saúde ou como estilo de vida. Com a tecnologia, temos GPS, aplicativos, sensores e até bikes feitas de fibra de carbono. A bicicleta se tornou inteligente, conectada e, ainda assim, continua sendo uma máquina simples e genial. E claro, não dá para falar de bicicleta sem falar das competições. O ciclismo é um dos esportes mais antigos das Olimpíadas modernas, presente desde 1896. Mas o que brilha mesmo são as grandes voltas. A maior de todas é o Tour de France, que começou em 1903. São mais de 3.000 quilômetros de percurso, atravessando montanhas, vales e estradas históricas. É um verdadeiro teste de resistência, estratégia e superação. Além dele, temos o Giro da Itália, realizado desde 1909, e a Vuelta à Espanha, iniciada em 1935. Essas três provas formam a tríplice coroa do ciclismo mundial. Outras competições famosas incluem as clássicas de primavera, como a Paris-Roubaix e a Liège-Bastogne-Liège,
além de provas de mountain bike, BMX e ciclismo de pista, cada uma com seu charme e nível de desafio. O Brasil também tem se destacado. Competições como a Volta Ciclística de São Paulo, o Tour do Brasil e provas de mountain bike como a Brasil Ride ganham cada vez mais visibilidade e adeptos. Da madeira bruta de 1817 às competições épicas do século XXI, a bicicleta percorreu um longo caminho. Hoje, ela é meio de transporte, estilo de vida e palco de grandes conquistas esportivas. Então, da próxima vez que você subir em uma bike, lembre-se, você está pedalando sobre séculos de história, inovação e liberdade. E aí, bora pedalar? Depois de você ficar mais informado sobre a história da bike, vamos conferir Olinto e Rafaela na Sicília, um passeio maravilhoso que é de dar inveja. Eu fiquei com vontade, confesso para vocês, hein? Eu vou fazer esse passeio. Vamos lá? Agora de manhã, vamos provar o queijo que o Antonino e a Flora deram pra gente. Acho que esse queijo é de cabra, viu? É interessante que talvez a gente não comprasse esse queijo. E como a gente ganhou de uma pessoa e a pessoa daqui, a gente imagina, né, que é algo diferenciado e bom. Essa hospitalidade que a gente recebeu aqui nessa cidade realmente surpreendeu a gente positivamente, porque a gente está acostumado a receber hospitalidade em países assim como Brasil, Bolívia, mesmo lá na Tunísia onde a gente estava, e são pessoas normalmente mais humildes, tal, e aqui na Europa você acha que cada um está cuidando da sua vida e ninguém vai fazer nada para ninguém, né? E ao contrário, o pessoal está sendo muito carinhoso, mesmo o dono aqui da hospedagem que a gente ficou, a gente pegou sem café da manhã, porque o café da manhã dele era tudo com coisa doce e tal. E aí no final ele falou, não, mas olha, se vocês quiserem comer alguma coisa que tiver na cozinha, vocês fiquem à vontade. Então é um carinho que a gente está recebendo que realmente surpreende pelo país que a gente está, por outras experiências que a gente já teve. Ciao Nino, una buona giornata. Ci vediamo domani. Meio-dia, mal saímos da cidade e já paramos de novo para fazer café. Estamos bem forgados, né? Mas fica com a gente nesse vídeo porque a gente vai contar por quê. O primeiro motivo é porque a gente ficou numa hospedagem. E essa hospedagem que a gente ficou em Búrdio foi bem especial, a casa do Anselmo. Era um quarto grande, banheiro grande, uma casa espaçosa, a gente pôde usar algumas coisas da cozinha, a sala, então foi bem gostoso ficar por lá. E aí a gente aproveita a parte da manhã para descansar um pouquinho mais e faz o check-out às 10 horas. É claro que isso só é possível também porque aqui o clima ainda está ameno. Apesar de estar sol, tá calor, tem uma brisa fresca. E isso faz com que não seja tão ruim pedalar mais tarde. Olha o cheirinho de azeite. Brasile. Tem água? E aí, será que essa água é boa? Ah, meu, não sei não. A fonte é do imperador, né? Se ele paga pela água, não, já vem clorada até, né? Então faz tempo que não tem imperador aqui, vamos ver. Eu acho que cai bem aqui depois que junta, que faz espuma, faz essas coisas. Uma fonte dessa dificilmente vai ser ruim, cara.
Ainda mais que é tudo montanha aqui. Então acho que dá para botar uma fé. E a gente perguntou também, né? É, Aí o cara falou, sim, mais ou menos. Eu acho que eles já estão mudando de padrão, né? Muita água mineral, cara. É, judiação, cara. É um padrão horrível, porque enche de lixo o mundo, né? Você tem que pegar esse tipo de água e tratar. A água que tem mais perto de você e tratar. Não pode ficar trazendo água mineral de outro lugar do mundo. É muito diesel, muito plástico que vai poluindo e tudo mais. O negócio é você pegar o que você tem e trata. Nem que não esteja na mão, você trata. A gente tem como fazer isso, por que não? É isso aí, vamos embora. Tá de chão, primeira do dia. Se você não quiser, né? Você tá cortando o caminho, viu, Rafa? Então vamos ver. Foi um lago lá na frente, mas não sei. Quem sabe a gente acha um lugarzinho legal pra parar ali, né? Acho que tem chance. Na verdade. Pra gente acho que é vantagem, porque a gente não ia entrar numa dessa. Mas como os caras estão mandando, a gente entra. É que nem aquelas ciclovias lá que a gente entrou e era um lugar super legal para acampar. Melhor do que perto da estrada. Vamos lá. É estradinha de terra, uma subidinha boa. Ainda bem que as partes de subida são asfaltadas. Mas a outra coisa que fez com que a gente saísse tarde hoje, quer dizer, que possibilitou, né, que a gente saísse tarde, são as características desse circuito. A gente se surpreendeu positivamente, porque a gente não esperava que fosse tão bonito, que desse para acampar tanto e nem que as pessoas fossem tão receptivas. Por a gente estar num país da Europa, a gente imaginou que fosse tudo diferente. Assim, a Sicília, a parte do interior, ela não é muito divulgada. As partes mais famosas são do litoral. E aqui no interior, por onde a gente está pedalando, a gente encontrou gente muito boa, muito receptiva. Praticamente onde você quiser acampar, se não tiver ninguém para pedir, você aparece. Assim, a nossa experiência está sendo essa. A gente para e acampa. E as paisagens todo dia surpreenderam de alguma forma. Com essas características, a gente pode ter muito mais folga no planejamento de quilometragem, de lugar para parar e fazer uma viagem mais tranquila. Então, por isso, a gente pode sair mais tarde, pedalar pouco e já parar em outro lugar. Mas o que a gente está tendo mais dificuldade aqui é de conseguir água. A gente até encontrou algumas fontes pelo caminho, mas algumas estavam secas. Então, sempre que a gente encontra, a gente enche as nossas garrafas para ter essa flexibilidade, poder parar a hora que a gente quiser. Parece um pouco ruim, um pouco muito acidentado. Mas o que é bom aqui é outra coisa. Legal. Acho que o Olinto parou aqui por outro motivo. Não tem que estar amêndoa, tem que quebrar depois para pegar. A Rafa pegou outro dia daquela amêndoa amarga, assim, gostosa do caramba. A gente vai ver se aqui não tiver podre, depois a Rafa mostra. Compreendendo as características do circuito e tentando tirar proveito delas, a gente vai vivendo o tempo da viagem de outra forma. Uau, um lago lá embaixo. E aí? Já viu isso aqui? Framboesa albina. Ao invés de ser vermelhinha, é branquinha. E é doce. Doce que nem a outra. Nunca vi. Primeira vez. Agora, no caso, mais legal é que aqui nesse lugar a gente vai acampar, né? Acho que sim, viu? Invadir na moral. É. Vista bonita, framboesa para comer, sombra, lugar plano. Acho que achamos o lugar de hoje.
pedalou 2 horas, deu uns 16 quilômetros e agora são 4 horas da tarde. Por enquanto a gente vai ficar nessa sombra gostosa aqui com essa brisinha e apreciando esse visual. A gente agradece você que ficou com a gente até o final desse vídeo, que deixou sua curtida, que tá colocando os comentários aí, contando pra gente o que você tá achando dessa história e principalmente os membros e apoiadores do canal, porque é graças a vocês que esse conteúdo pode chegar de forma gratuita para todo mundo. Valeu, pessoal, fique por aqui, né? Confira as nossas mídias sociais, siga, se inscreva em nosso canal. Contamos com o apoio de todos vocês para compartilhar esse programa, para compartilhar nos seus grupos, nas suas mídias sociais. Fique com a gente, Pedal em Foco volta semana que vem com mais assuntos interessantes, com o patrocínio de Arrival Esportes, Metalúrgica Rio Grande e Lelim Bikes. Valeu, pessoal, e até semana que vem.